Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo jóia? Meu nome é Osvar Faria E o meu Antônio Rodrigues. e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias e os testemunhos e os assuntos que são conversados aqui, o bate-papo que a gente faz, ele leva para a transformação de Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje nós estamos começando assim um bate-papo relacionado à nossa série Estudos, né? São estudos aleatórios que nós fazemos com os nossos convidados para que possamos então abranger mais o conhecimento na palavra de Deus. E hoje, agora, rapidamente, nós vamos dar uma breve apresentação, mas bem curta mesmo, do nosso convidado de hoje, que ele já é de casa, ele já veio aqui com a gente, participou, é o pastor Fernando Beyer. Então, joia aí, pastor. Tamo junto. Bom, Daniel, é isso aí. E Isso para aí, você vamos lá. que ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, tá? Se inscreve no nosso canal. Se você já começou a assistir o vídeo, tá aí com as mãos ocupadas, já deixa aquele like para estar fortalecendo a gente, nosso canal. Que através do like que você dá e da inscrição e dos comentários, ganha mais força e o YouTube começa a indicar para mais pessoas. E esse é o nosso propósito, que é de levar a mensagem de Deus a todos, ok? E se você não deixou o like ainda, para agora o que está fazendo, já deixa o like, que é muito importante para o nosso canal ter mais relevância. E deixa um comentário, põe de onde você é, da cidade que você está assistindo, se você conhece o pastor Fernando Beyer, se ele já foi seu pastor, se não foi, porque ele é o nosso convidado de hoje. E ele vai dar um joia para a gente agora, pastor. É bom estar de volta, é bom estar com vocês. E eu quero agradecer o convite. Sempre vai ser um prazer poder participar com vocês aqui do canal. Maravilha, pastor. Bom, o pastor Beyer, ele já participou com a gente aqui. Se você ainda não assistiu, nós vamos deixar o vídeo dele depois, aqui, ó, bem aqui, no meu dedinho aqui, ó, para você poder clicar lá e assistir. Ele conta um pouco da história dele, um pouco do seu trabalho. E, inclusive, né, pastor, hoje nós vamos fazer um bate-papo do estudo através de um dos livros do pastor Beyer, que é o livro Crise Espiritual. Eu confesso que no ano de 2015, quando o pastor lançou esse livro, né, eu tive o prazer de recebê-lo, tem até o autógrafo. Aí sim, Fala André. nisso, pastor, esse aqui não está autografado, viu? No final, o senhor, por favor, faça bom. a vez aí. E eu tive o prazer de ler esse livro, né? Assim, é um livro para, realmente, é o que fala aqui, né? Como lidar com os altos e baixos da vida cristã. Porque realmente a vida cristã tem altos e baixos, não tem, pastor? Com certeza. Muitos altos e Muitos, baixos. muitos. Bom, nesse momento, o pastor ele trouxe um presente aqui, né, pastor? Ele trouxe o livro aqui. Esse livro, põe a câmera nele lá, lenda. Esse livro pode ser seu, tá? No final, quem assistiu o vídeo até o final do programa, no final o pastor vai falar uma palavra. E se você ouvir essa palavra, você vai enviar uma mensagem no direct lá do nosso Instagram. E através do Instagram, quem enviar essa palavra para mim, através do direct, eu vou fazer o sorteio. E aí eu vou falar quem ganhou e quem não ganhou, através do direct. E aí eu vou pedir seu endereço e vou mandar esse livro para você pelos correios de graça. Senhor, É uma palavra que eu vou falar durante a entrevista. durante a entrevista. Então, Uma palavra-chave. presta bem atenção, viu? Boa. Antônio, você tá na igreja de quanto tempo, meu amigo? Olha, meu batismo foi em 1993. Foi o ano que eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quantos anos você tinha? Lembra? Por parte de uns 9 anos de idade. Ó, já revelei a idade dele. Era já. novinho, hein? Novinho, né? Mas me lembro como se fosse hoje. É. Lembro E como aí, se fosse teve hoje. altos e baixos lá pra cá? Assim, né, Zé? É. Sempre tem, né? Eu acredito que na vida cristã, nós como cristãos, a gente tem os altos e baixos, porque eu e o pastor, nós estávamos, né, pastor, conversando nos bastidores aqui, e ser cristão não é fácil, porque você envolve viver em comunidade, envolve as tentações, Circunstâncias da envolve vida, né? circunstâncias da vida, tanta coisa que acontece, que através do nosso estudo de hoje e do livro que o pastor escreveu, ele dá dicas valiosas para que a gente possa estar lutando e ajudando a gente a superar os altos e baixos, os baixos, né, na verdade, né, da vida cristã. Pastor, o senhor lembra
mais ou menos, em que momento, assim, por que que o senhor decidiu escrever esse livro? Sim, sim. Eu lembro que depois que eu terminei de escrever o meu primeiro livro, lá por volta de 2004, 2005, ou seja, já faz um bom tempo, não é? Aí eu comecei a pensar num próximo material, próximo tema que poderia trabalhar, e surgiu a ideia, então, de escrever sobre os desafios da vida cristã, da jornada de um cristão, não é? E aí, quando eu pensei sobre isso, a ideia me veio exatamente fazer reflexões ou reflexionar sobre esses altos e baixos que nós temos na nossa jornada com Cristo. Mas por que que eles acontecem? Por que que às vezes parece que ser um cristão é tão desafiador? Porque há momentos em que a gente parece vitorioso, há momentos que a gente parece derrotado na vida espiritual. Por que que o cristianismo, em algum momento, parece completar a nossa vida de forma tão bonita e no outro dia parece que a gente perde tudo isso de forma tão rápida? Esses desafios todos me vieram à mente na época, e aí eu comecei a trabalhar, comecei a escrever, comecei a buscar material, e depois de um tempo o livro saiu. E como que você, assim, quando você escreveu esse livro, né? Como que você define mais ou menos o que é uma vida espiritual em crise, assim? A gente está falando aqui do cristianismo, né, na vida cristã. E nós estamos falando de um chamado de Cristo para nós, para vivermos uma nova etapa em nossa vida ao lado dele, entregando o nosso coração para Cristo. Estamos falando de algo que os cristãos conhecem muito bem. Mas essa jornada de aceitação de Jesus e aquilo que vem adiante, muitas vezes é um desafio muito grande. Se torna um desafio. Por quê? Porque na jornada com Cristo, nós ainda continuamos sendo o que somos, não é? Pecadores, dependentes da graça, dependentes da salvação que Ele oferece. E nesse jornadear que a gente tem junto com Jesus, é óbvio que a nossa natureza, em algum momento, ela vai voltar à tona, não é? A natureza pecaminosa, a luta que a gente tem com isso aparece, isso volta e meia vem à tona, e não é fácil lidar com isso. Inclusive, as pessoas. Eu estava dando uma olhada no seu livro. Ontem eu quase que li ele, assim, uma repaginada geral mesmo, né? Porque eu li ele em 2015. E eu estava dando uma olhada, né, nesse primeiro capítulo aqui, que fala sobre rotina inalterada. Eu achei muito legal esse texto do C.S. Lewis que você colocou aqui, né? Fala assim, não tenho dúvidas quanto a que a religião cristã é, no final de contas, algo que nos proporciona uma satisfação indizível, mas ela não começa pelo conforto, começa pelo desconforto. Quando eu li essas palavras do C.S. Lewis, aí eu dei mais uma olhada no capítulo, passei rapidamente ali e eu lembrei de uma coisa. Quando nós somos chamados por Deus, quando a gente começa a entender, a aprender sobre a palavra de Deus, esse desconforto que o C.S. Lewis fala é sobre a renúncia que a gente tem que fazer, né? E eu tenho certeza que o senhor lidou com pessoas, aqui o senhor fala, pessoas que estavam ali, o senhor ia na casa da pessoa, tem a questão como é que chama? Do interesse, né, por estar conhecendo mais a palavra de Deus, e pelo batismo. Então o senhor viu pessoas que começaram com essa questão aí da dificuldade de abandonar algumas coisas, e é nesse momento que começa, né, a crise geralmente do ser humano, porque ele tem que abandonar aquilo que ele mais gosta, que é as questões carnais, né? Isso é até hoje, eu acredito que o senhor como pastor lida com isso, né? Nós podíamos pensar na crise de duas maneiras. Eu penso que há aquela crise antes da conversão de uma pessoa a Jesus Cristo, a crise que a pessoa tem consigo mesma, não é?
aquele momento em que antes da conversão a pessoa está buscando algo, a falta de respostas talvez que a pessoa tem, aquela busca pelo sentido da vida, ou talvez os fracassos da vida levem ela a pensar no seu futuro. As crises da alma, como a gente costuma dizer, podem levar a pessoa a Jesus Cristo. E uma vez que a pessoa encontra em Jesus Cristo a resposta para a sua vida interior, para o sentido da vida, como a gente costuma dizer, aí ela se entregando a Jesus, ela experimenta a conversão. Quando a gente usa a palavra conversão, vocês se lembram, a palavra conversão significa mudança de rumo, não é? E na Bíblia é exatamente isso. Você estava indo por um caminho, encontrou Jesus, Jesus transformou você e você agora vai para um outro caminho, que é o caminho que ele aponta. Mas é a partir daí, desta nova jornada com Cristo, dessa nova caminhada com Cristo, que pode acontecer, eu disse pode, porque nem todos têm a mesma experiência, pode acontecer uma nova crise, que é sobre isso que eu falo no meu livro, que é uma crise pós-conversão. É aquele momento em que, após a conversão, a gente chama de primeiro amor, né? O amor que foi o amor por Cristo, a descoberta de Cristo, a entrega a Jesus, aquele primeiro amor, como a gente costuma dizer, entre nós cristãos. Depois dessa etapa, quando já está avançando na sua carreira cristã, que pode ocorrer essa outra crise, que é uma crise espiritual. Por quê? A pessoa talvez nessa caminhada ela desanima, acontece alguma coisa, ela desiste, ou acontece algum evento e ela deixa de seguir Jesus como seguia antes. Isso envolve a crise que eu menciono no livro. Situações que podem levar a essa crise espiritual, e a jornada do cristão já não é como era lá no início. Isso é verdade. Então são muitos fatores que podem levar a isso, né? Pastor, nós estamos falando sobre a questão da crise espiritual. Há eventos que acontecem na nossa vida que a gente não espera, como o pastor falou, e acabar batendo a pessoa no pessoal dela. Mas e os sintomas? Quais são os sintomas? Eles são diversos, mas há algum que é específico que realmente vai fazer com que a pessoa venha a querer desistir? Sim, a gente costuma perceber que pessoas que enfrentam crises espirituais, ou pessoas que chegam a um ponto de estar numa crise espiritual, é porque algo na experiência religiosa dela, algo na sua experiência cristã, na sua experiência com Cristo, Deixou de fazer? algo aconteceu que fez com que ela chegasse a essa crise. Esse algo, eu poderia dizer que são vários fatores que podem levar a isso. Mas, de forma resumida, eu posso dizer que, em geral, a pessoa parou de experimentar aquilo que ela experimentava lá no início da sua experiência cristã. Aquela coisa gostosa do início da jornada com Cristo, daquele momento da conversão. O primeiro amor que é mais intenso. né? Por isso que a gente fala primeiro amor, usa essa expressão primeiro amor, ou seja, aquela primeira experiência de ler a Bíblia, entender a Bíblia, de a Bíblia fazer algo importante no coração, aquela experiência de oração, né, de sentir realmente como a oração é algo especial, de se comunicar com Deus, de conversar com Deus. Aquele momento talvez na igreja que você descobre como é bom estar com as pessoas que também seguem a Jesus, que estão ali buscando o Evangelho. Algo, né, nessa experiência toda, algo talvez se rompe. Ou em algum momento isso se rompe. Talvez a pessoa para de orar. Talvez ela para de ler a Bíblia. Talvez por algum motivo ela para de frequentar os cultos da igreja. Ela para de buscar a Jesus como ela buscava na sua origem, na sua experiência de origem. E talvez esse rompimento com alguns desses costumes, ou com essa busca de Cristo, pode levar, ou quase sempre leva, a uma crise espiritual. E a questão do pecado acariciado, que é uma linguagem que sempre acaba aparecendo em alguns sermões aí. Esse é um fator que atinge bastante algumas pessoas. Sim, a luta contra o pecado, e eu menciono isso aí no começo do livro, né? A luta contra o pecado
Na verdade, a luta contra o pecado, ela não se torna menos renhida Aham. ou menos profunda do que antes da conversão. Ela se torna mais profunda depois da conversão. Esse é um detalhe que muitos cristãos Não, não se dão conta. É porque a visão é mais ampla, é isso? É, É como porque funciona? se antes o pecado ele não parecia algo tão Não grave, tinha limite. ou porque o pecado te conduzia na tua vida, ou porque você cedia normalmente porque não conhecia o Evangelho, a partir do momento que agora você aceita Jesus, começa uma nova experiência com Cristo, você sabe o quanto o pecado é grave. Você tem uma nova visão agora que Jesus te deu. A Bíblia mostra para você que o caminho que você estava indo era um caminho ruim, agora você está num caminho diferente. Um caminho que Jesus está apontando. E você sabe que aquilo que antes parecia tão normal, os seus hábitos errados, os seus costumes errados, agora você sabe o quão isso é grave. Você não quer voltar para eles. Não é assim? Sim. A gente aceitou Jesus, a gente quer andar com Cristo, quer fazer a vontade dele, a gente não quer romper essa comunhão com ele. O pecado é o rompimento. Na verdade, é errar, né? Ferir o coração do Criador, né? Mas o detalhe é que nós não deixamos de ser pecadores porque aceitamos a Jesus. Sim. A natureza tá lá, né? O desafio continua, a Verdade. luta continua. E é nessa luta, a partir daí, que muitos, no meio do caminho, não conseguem lidar, não conseguem manter a sua comunhão e acabam enfrentando essa crise espiritual. porque você está muito ligado à escolha, né, pastor? As escolhas Essa da vida. escolha. Se a pessoa sabe o caminho, ela ali está, ela sabe se ela tem que. A tentação vem, ela tem duas opções: ceder ou não ceder. Né? E isso. Eu acredito que também, pastor, essa questão da escolha, ceder ou não ceder, é também vinculada a algo assim, na crise, dependendo do momento que a pessoa está na vida dela com Cristo, aí vai muito do que vocês falaram agora, né? Sobre os sintomas, né? Os sinais. Se a pessoa ela está. Aquela velha história, se você alimentar mais um leão, o outro leão vai morrer de fome. Né? Então, se você alimenta mais a sua vida espiritual, você vem uma tentação, você consegue livrar fácil com as forças que Deus nos dá. Agora, se é o ser humano, ele começa a ceder mais pelo o leão, né, do mal, e aquilo, a hora que vem uma tentação, ele vai ceder mais, porque ele vai estar mais aflorado nele. Jesus falou muito sobre essa questão espiritual. Quando você lê nos evangelhos, há muitas frases de Jesus onde ele diz claramente, olha, fica comigo, fica ao meu lado. Se você depender de mim, se você aprender a se submeter a mim, eu vou te dar vitória. Jesus fala muito sobre isso, não é? Ele fala muito sobre a permanência nele, não é? Talvez o capítulo de São João 14, 15, 15. quando ele fala da videira verdadeira, né? Isso. Ele está dizendo claramente ali, né? Eu sou a videira e você é o ramo. Você só vai conseguir produzir frutos, você só vai conseguir crescer. Ele está falando da vida espiritual, a vida com Deus. Você só vai conseguir avançar, crescer e produzir os frutos que o cristianismo ou o evangelho propõe se você mantiver-se ligado à videira, e a videira é Jesus Cristo. Exato. Por diversas vezes nesse texto de João aparece a palavra permanecer. Na verdade, eu contei quantas vezes. São 11 vezes. Exatamente. 11 vezes. 11 vezes em 11 versículos, basicamente. O que mais me chamou a atenção foi isso. Basicamente, cada um dos versículos, um atrás do outro, Jesus usa a expressão permanecei, permanecei, permanecei em mim. Isso é uma pista, assim, muito forte do que Jesus queria que nós entendêssemos sobre a vida espiritual. Não existe vitória na vida com Deus, na vida cristã, se não estivermos conectados com Jesus. Uhum. Esse é um ponto que a gente precisa entender, todo cristão, principalmente os cristãos modernos, precisam entender. A força não é nossa, a capacidade não é nossa, o poder para a vitória não é nosso. Na verdade, não existe nada em nós que possa nos levar à vitória cristã, a vitória sobre o pecado. Nós dependemos inteiramente de Jesus Cristo.
A menos que o cristão entenda isso, e eu procuro trabalhar no meu livro alguns capítulos sobre esse detalhe, né, da importância da comunhão e da entrega diária para Jesus. Se não entendermos isso, podemos ficar pelo caminho. E de crise em crise, alguns desistem para sempre. Desistem para sempre da caminhada com Jesus. Porque se desconectaram de Cristo. Então, se Jesus falou tanto sobre isso, por que há tantos cristãos modernos que não prestam atenção na sua própria experiência e o quanto eles precisam depender de Jesus? Exatamente. Tem diferença entre crise espiritual e fraqueza na fé? Eu penso que sim. Pode haver uma diferença aí quando a gente não entende exatamente a questão do que nos leva a essa crise, não é? Há muita gente que pode entender que fraqueza espiritual é porque eu caí num erro, caí num pecado, porque eu transgredi a lei de Deus, ou porque eu deixei de fazer aquela oração naquele dia ou naquela noite. Não é bem assim, não é? A gente pode entender fraqueza espiritual como um processo. Um processo? Um processo. Por exemplo, vamos usar aqui a analogia do nosso físico. Quando é que alguém fica doente ou quando é que alguém enfraquece ou se enfraquece? Você pode imaginar, talvez não esteja se alimentando bem, não é? Não esteja se alimentando direito, talvez não esteja dormindo direito, talvez o estresse esteja cobrando o seu preço. Alguma coisa está errado, que está sugando a energia, a saúde da pessoa, a saúde física. Sim, sim. E em algum momento a pessoa vai tombar doente, não é assim? É assim. Na vida espiritual não é muito diferente. A fraqueza pode vir quando a gente permite exatamente que o alimento espiritual do dia, o alimento espiritual daquela semana, a busca diária de Jesus, a leitura da palavra, o momento de oração, o devocional, a entrega no início de cada dia para Jesus. Quando a gente permite que haja um rompimento nesses costumes, e é muito importante eu perceber o que eu estou dizendo, estou falando que é um hábito, um costume que se cria, tá? Podemos falar mais sobre isso. Certo. Quando você deixa alguns desses hábitos espirituais de lado, você pode se enfraquecer aos poucos. E lá na frente tombar doente, que poderia ser ou pode ser uma crise forte na sua vida espiritual. Então ninguém larga a mão de Jesus do dia para a noite. Sim. Muitas vezes a gente não percebe e está deixando de buscar no dia a dia, está deixando de lado aquilo que é um hábito importante, como a leitura da Bíblia, a oração, a frequência aos cultos da igreja. Isso pode levar ao enfraquecimento espiritual. É um processo que leva tempo, né? Sim, não é da noite para o dia, não é? Verdade. Se você hoje experimentou a conversão, que é um momento mágico, né, para um cristão, e só quem já experimentou a conversão sabe, Verdade. a conversão pode durar, aquela experiência pode durar meses ou anos. Isso, verdade. Mas também depois a crise pode vir, porque durante meses ou até anos, você não está experimentando mais o que experimentou anteriormente. Ela se torna mais intensa, pastor? Pode se tornar mais intensa, por quê? Porque alguma coisa está se rompendo no relacionamento com Cristo. Esse é o ponto. O senhor falou de uma coisa sobre você, no caso, o que é que você falou agora ali? Sobre você ter rotinas, né? Algo Hábitos. assim, hábitos, né? Uhum. Eu conheço pessoas que têm o hábito de orar de manhã e ali ela já ora por tudo. Pelo almoço, pela janta, já pela saída, pela Faz uma volta. oração no atacado? No atacado. Né? Porque assim, às vezes convivendo com as pessoas, a gente nota, né? Aí um dia eu perguntei pra essa pessoa, eu falei assim, mas você não faz oração para almoçar, agradecer a Deus e tal? Ah, não, é hora de manhã. Eu já agradeço a Deus por tudo já no meu dia, já, né? Eu falei assim, entendi. Interessante. Então, esse é um detalhe que muitos cristãos não se dão conta. E às vezes eu não sei se é porque não leem a Bíblia e os ensinos de Jesus com mais calma, ou porque são desatentos naquilo que experimentam
no seu dia a dia, na busca com Deus. Mas veja só, se a palavra-chave é conexão, ou se a palavra-chave é submissão a Cristo, Uhum. eu preciso ter, ao longo da minha experiência diária, um momento para buscar a Cristo. É óbvio que eu não consigo parar durante o dia de trabalho para fazer isso. É. Se eu estou na correria do dia a dia, se eu estou atendendo as pessoas, se eu estou cuidando da família, se eu estou na escola, na faculdade, eu estou no trabalho, eu não posso parar, talvez, para ter um momento com Deus, para buscar a Deus. Por isso a importância de, muitas vezes, a gente criar o hábito de buscar a Deus no início do dia, antes de sair para as atividades. Sim. Veja, eu vou contar um exemplo da minha esposa. Minha esposa, há muitos anos que, quando dá 5h30, o despertador dela toca, ela se levanta e ela vai lá para o nosso escritório, não é? Ela vai ter o momento dela espiritual. Dela. Eu tenho o meu também, em algum Uhum. momento ali, da parte da manhã. Ela vai lá cedo, antes de sair para o trabalho dela, não é? Ela trabalha aqui próximo aqui, né? Num posto de saúde. Antes de sair, ela se fecha no escritório, ela abre a Bíblia, ela lê os textos para aquele dia, ela abre talvez a meditação, a lição, não é? Daquele dia. Nós temos uma caixinha de promessas ali em cima da minha mesa, no Legal. escritório. Ela abre a caixinha, pega uma promessa, relembra a promessa, depois ajoelha, se entrega a Deus para aquele dia, pede a proteção e o cuidado de Deus para aquele dia, se submete a Jesus Cristo para aquele dia. Esse é o ponto, essa é a submissão diária que nós precisamos ter. E a menos que nós entendamos que isso é essencial, nós corremos o risco, sim, de nos desviarmos, de nos afastarmos, desse relacionamento com Cristo se romper e lá na frente estarmos em crise espiritual. Sim. Então é esse o hábito que o cristão precisa criar, de buscar a Deus no começo do seu dia, talvez antes de qualquer outra atividade. Porque no momento que você põe a sua cabeça para funcionar e correr atrás dos seus problemas, vai ficar muito mais difícil. Se você deixar para fazer um momento com Deus no final do seu dia, quando você está esgotado, a cabeça esgotada, estressado, não é? Alguns têm filhos ainda para cuidar, roupa para lavar ainda, isso e aquilo. Nossa, aí vai. A mente já não vai render. Não. Por isso a importância, né? Interessante que há um verso lá na Bíblia onde o salmista diz isso, né? Que ele buscava Deus de madrugada, porque ele sabia que ele ia encontrar Deus. Não que Deus não possa ser encontrado em outros momentos, mas ele sabia que naquele instante a sua mente estaria totalmente voltada para Deus. É isso. E também, usando o exemplo de Daniel, né? A gente fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? De manhã, vamos supor, de manhã, à tarde e à noite, né? A ideia de Vamos que ele supor. tinha 3 momentos, Três né? momentos, Pelo né? menos. Então, assim, se ele tinha 3 momentos, ele se dedicava a isso. Talvez as pessoas que estão ouvindo nosso bate-papo aqui não tenham esses 3 momentos. Mas ela tem um momento, consegue ter 2 momentos. Mas o mais importante também, pastor, não é só a pessoa ter ali o devocional de manhã, mas se ela se desligar durante o dia de Deus, né? Essa conexão, ela tem que ser como antigamente as pessoas que estão assistindo ao nosso vídeo de hoje, vai lembrar daquele sinal de internet que a gente ouvia, né? Aquele chiadinho, aquele barulhinho chato, né? Antigamente era assim. Antigamente, você, quando conectava a internet, você ficava ali, você queria ficar o tempo todo ali, quanto mais tempo conectado ali, ligado, você usava bastante ali a internet. E aí, quando a conexão caía, você ia dormir e sair para fazer alguma coisa. Com Deus, É claro, Oswald, que a gente não pode pensar de que, uma vez que você se entregou de manhã em oração para Deus, claro que a nossa mente vai correr atrás de outras coisas. Mas você tem a certeza de que você começou o dia com Cristo. Exatamente. Você se entregou para Ele. Isso faz a diferença. Você buscou a submissão à vontade dEle. Isso faz diferença. Faz. Pastor, você usou muita palavra ser submisso, certo? Mas nesse processo de submissão, não tem um processo da renúncia também?
Na verdade, Caminham juntos. basicamente é isso, não é? No momento que eu me submeto a Jesus Cristo, é óbvio que eu estou renunciando a alguma coisa. Uhum. No momento em que eu desejo ajoelhar para me submeter a Cristo em oração, eu estou renunciando o meu tempo para outra coisa. No momento que eu paro para ler a Bíblia, eu estou renunciando o meu tempo para outra coisa que eu poderia fazer. É sempre uma renúncia, não é? E Jesus falou sobre essa renúncia. Talvez uma frase que muitos cristãos não se dão conta de que envolve essa questão é quando Jesus disse assim: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. O que ele falou na sequência? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Olha a palavra renúncia aí. Negue-se a si mesmo. A gente não pensa muito nisso, né? Verdade. A gente não imagina muito que a vida cristã, sim, é uma escolha de renúncia. Por amor a Cristo, nós temos que renunciar, sim, a muitas coisas. Mas lembre-se, o poder não é nosso. A força não é nossa. Por isso nós precisamos ir a Jesus até mesmo para que Ele nos ajude. Sabe quem me ensinou isso? Muito claramente, além de Jesus Cristo e o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo sistematizou muito isso nas suas cartas, né? Somente em Romanos, né? Sim. Mas eu gosto muito do pastor Morris Venden, autor de livros. Agora ele já está falecido, foi um pastor americano. Já li, já sobre E ele. foi inclusive um livro dele que me levou à conversão e tudo mais. Não é? Deus usou o material que ele escreveu para chegar ao meu coração. Mas um dos seus livros, ele fala exatamente isso. Eu tenho que ir a Jesus, eu tenho que me submeter a Jesus, e Jesus tem que me ensinar a me submeter a Ele. Não é? Porque até para me submeter a Jesus, eu preciso que Ele conceda o dom da graça dele em minha vida. Tudo isso é uma entrega constante. Constante. Renúncia Exato. diária. Agora, nessa crise espiritual, existe uma necessidade da pessoa reconhecer que precisa voltar ao primeiro amor, certo? Porque há pessoas que você visita, fala, as pessoas falam, não, mas não precisa agora, deixa para outro momento. O que fazer realmente para tentar mostrar para a pessoa que aquele é o momento de sair daquela crise espiritual? O curioso é que, na minha experiência como pastor de igrejas, visitando muita gente ao longo de todos esses anos, visitando pessoas que se afastaram de Deus e da igreja, né? É muito comum, numa conversa como essa, com aquela pessoa que está afastada da igreja, está afastada do caminho, da fé, é muito comum eu perguntar para ela, às vezes eu uso esse expediente, né? De perguntar se ela está satisfeita com a vida que ela está vivendo, do jeito que ela está vivendo. Ela entende rapidamente, essas pessoas costumam entender rapidamente onde eu quero chegar. Eu estou perguntando, na verdade, você acha que do jeito que você está, longe da igreja, longe do caminho de Deus e talvez longe de Cristo, você acha que isso está bom para você? Uhum. É claro que a maioria esmagadora das pessoas com quem eu converso sobre isso, elas vão dizer, e sempre dizem mesmo, não, eu não estou satisfeito. Uhum. Muitas reconhecem realmente que estão afastadas, que estão longe, estão erradas. E muitas dizem, não, eu quero voltar. Mas é curioso que como uma crise espiritual, um rompimento da vida com Deus, pode levar as pessoas, às vezes, a um afastamento tão profundo, Uhum. Que voltar é mais difícil. que muitas vezes elas não conseguem voltar, sozinhas não conseguem. Elas vão precisar, claro, da ajuda de Deus e, às vezes, de um empurrão De alguém. de alguém, de um outro cristão mais maduro, pode ser o pastor, o líder da igreja, um amigo, que possa lhe fortalecer, lhe ajudar nesse retorno. Mas não é fácil, não. Você falou uma coisa sobre esse tipo de pessoas, né, que estão ali afastadas e tal. Tem alguns amigos, né, meus, que o senhor conhece, não vou citar nomes, e certa vez eles se afastaram da igreja, da vida cristã, né, e uma vez eu conversando com algum deles, eu perguntei assim, como é que tá a vida agora? Assim, do jeito que você tá vivendo. Ah, a vida tá boa. Me deu essa resposta. Tá boa assim? Eu falei, por que que tá boa? Ah, não sei, porque eu me sinto mais livre, né? Aí eu
conversando com essa pessoa e eu fico pensando assim, sabe, pastor, quanto que o diabo ele cega tão essas pessoas, porque eram pessoas que foram líderes de igreja, né? E tiveram cargos importantes, espirituais. E eu, certo dia, eu conversando com essa pessoa, ela falou para mim assim: Ah, porque eu estava num lugar, né? E era um sábado. E essa pessoa me fez uma pergunta que eu fiquei impressionado com a pergunta dela. Ela perguntou para mim assim: mas eu estava lá em um certo lugar e aí uma pessoa que estava comigo pediu um sorvete. E era sábado, né? E nós como adventistas, nós guardando o sábado, né? Mas ele falou assim, eu vi aquele sorveteiro e eu pensei, mas eu sei que o sábado é errado, mas aquele cara precisa alimentar a família dele, e eu quero ajudar. E ele foi e comprou sorvete e tal. Aí ele falou assim, será que eu pequei pelo fato de eu ter comprado um sorvete para ajudar ele, mas eu sei que não era? Eu acredito que eu ajudei ele, sabe assim, esqueceu completamente dos padrões bíblicos, né? Como que o diabo ele cega as pessoas nesse nível, né? Aí parece que já está mais profundo, como o senhor É, falou, né? é interessante a gente perceber o seguinte, e mencionar também que a gente não deixa de ajudar as pessoas porque é dia de sábado, não é? Sim, As claro. pessoas precisam ser ajudadas. Sim, Jesus falou isso, né? é. Se tem um animal cair no buraco no dia de sábado, você não vai tirar ele de lá, não é? Aham. A gente precisa ajudar as pessoas. Talvez o problema não tenha sido nem a compra do sorvete nesse caso, não é? Mas talvez quando a gente se afasta, eu digo talvez exatamente porque cada um tem a sua experiência, mas quando a gente se afasta de Jesus, se afasta da vontade de Cristo, se afasta do caminho da fé, do caminho do Evangelho, Hum. é óbvio que a gente vai deixar a nossa submissão a Jesus de lado Uhum. e a nossa escolha, ou as nossas escolhas e as nossas vontades, elas vão sobressair. Isso é verdade. A gente não estava falando de renúncia agora há pouco? Sim. Sim. Se no momento que eu estou renunciando muitas coisas por amor a Jesus, lembre-se que é por amor, e é muito importante que os que estão nos assistindo entendam que tudo que Jesus nos pede, qualquer coisa que Ele nos rogue, ou qualquer coisa que a gente possa pensar que Ele deseja de nós, Por amor, é né? por amor. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso, né? Que a O amor de obediência Cristo à me lei, motiva, né? o amor de Cristo me motiva, e a obediência à lei tem que ser por amor, não é? O vínculo da perfeição é o amor. Então veja, se eu deixo a minha renúncia por Cristo, por amor a Cristo de lado, é óbvio que eu vou passar a viver apenas baseado nos meus desejos, nas minhas vontades. Uhum. Aí que está o problema. Eu rompi ou permiti um rompimento do meu relacionamento com Jesus. Jesus agora não é mais o centro da minha experiência. Jesus não é mais o meu motivador, não é mais o rei da minha vida. Eu agora quero seguir o meu caminho, fazendo a minha vontade, seguindo os meus desejos. Quando rompeu-se dessa maneira, é óbvio, a pessoa vai por um caminho contrário àquele que ela estava antes. Aí vem, E aonde esse caminho vai conduzir, vai saber. a gente não sabe. Aí que entra aquela parte, né, de João 15, né, que fala sobre a videira e os ramos, né, literalmente. Pastor, de que maneira o mundo, as pressões do mundo moderno que a gente vive hoje, elas podem contribuir para uma crise cristã? Porque a gente sabe que no mundo que nós estamos vivendo hoje, a tecnologia, o egoísmo aumentando, tantas coisas acontecendo, de que forma assim essa pressão de tanta coisa pode contribuir para a crise? Aí é que está o ponto. Se eu preciso me submeter a Jesus, eu preciso depender de Cristo, eu preciso me entregar para Ele todos os dias, se eu preciso dedicar um tempo para a minha busca espiritual, é óbvio que a correria desse dia a dia, ou a correria da vida como a gente tem vivido hoje, vai tornar tudo muito mais difícil. Vai tornar talvez as renúncias que você mencionou mais complicadas. Vai tornar essa jornada um pouquinho mais difícil. Mas isso não significa que porque eu tenho problemas na vida, ou porque a correria é muito grande, ou porque
o estresse está me atacando, isso não deveria desmotivar o cristão para continuar a sua busca. Afinal de contas, nós é que fazemos, ou deveríamos fazer o nosso tempo. Nós deveríamos fazer as escolhas com o tempo que a gente tem e colocar Jesus como prioridade no nosso tempo. Isso não vai mudar se eu tenho muita coisa para fazer ou menos coisa para fazer. Eu preciso reservar um tempo para Jesus. Se Jesus é o primeiro na minha vida, se Ele é o mestre do meu coração, se Ele é o rei da minha existência, então é óbvio que Ele precisa ter prioridade. Eu não dou prioridade para minha esposa, eu não dou prioridade para os meus filhos, eu não dou prioridade para aquilo que é importante. Ora, às vezes a gente arranja até tempo para assistir televisão, para assistir filme, para assistir série, a gente arranja tempo para ficar, às vezes, no YouTube, assistindo vídeos, e muitas vezes vídeos que nem vão contribuir em nada para a nossa existência. Se a gente consegue reservar tempo para isso, por que não conseguimos reservar tempo para Deus? Para comunhão com Cristo? Esse é o desafio. Mas não há desculpa. Mesmo que a vida seja muito corrida e os problemas sejam muitos, qual que é a prioridade? Até porque tudo aquilo que é prioridade para nós, a gente tem um tempo, né? Então, igual o pastor falou, se Jesus for prioridade, sempre haverá um tempo para ele, né? Bom, a gente não deixa de comer, né? Pelo menos 3 vezes por Porque dia. é prioridade, né? Verdade. Por que a gente não deixa de comer? Por que a gente não deixa de dormir? Não é? Sono, né? A gente cansa. Nós temos as nossas necessidades, nós precisamos disso. E a necessidade espiritual? E a nossa jornada com Deus? Prioridades. Pastor, vou fazer uma pergunta. O pastor falou muito da questão do amor. Aonde há o amor, ele traz liberdade para servir a Jesus, quando nós realmente colocamos ele em primeiro lugar como prioridade? Bom, O amor traz liberdade. Você tocou no assunto da liberdade aí. Eu estava me coçando aqui para falar uma coisa, né? Agora surgiu o momento. Muitos cristãos não se dão conta daquilo que Jesus deixou claro sobre esse assunto. Vamos pensar em 2 textos bíblicos. Uma frase de Jesus e uma do apóstolo Paulo. Jesus disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está dizendo é: a menos que eu te liberte, você nunca será livre de verdade. É isso que Jesus está dizendo. A menos que você se entregue para mim e eu liberte você, ou seja, nós não podemos nos autolibertar de nada. É impossível sozinho. Nós estamos pensando em especial aqui do pecado e do poder do mal. Sim. Se o Filho não te libertar, você não é livre de verdade. É isso que Jesus falou. E aí você pensa naquilo que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Parece até meio confuso, né? Parece até um contrassenso no primeiro momento a frase dele, mas pense bem. O Paulo está dizendo assim: foi para a liberdade verdadeira, que é o tema de um dos meus livros, né? Verdade Real. Foi para a liberdade verdadeira, a liberdade real, que Cristo te libertou. O que Paulo estava dizendo assim: Jesus te libertou não para você seguir agora do seu jeito, como sempre você seguiu, fazendo só a sua vontade e vivendo os teus desejos como você sempre quis. Não. Jesus chamou você e colocou você num caminho em que você pode ser livre de verdade. E aí é sempre bom lembrar, pelo menos no contexto bíblico, livre não é aquele que faz o que quer. Livre tem essa é questão. aquele que não faz tudo o que poderia fazer. Então, mas aí entra o texto de Romanos. O que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Foi bom você lembrar desse texto, eu cito ele no meu livro também. O que Paulo estava dizendo nesse texto de Romanos era o seguinte: eu fui salvo por Jesus, ele me libertou do poder do mal, mas eu ainda continuo sendo pecador. Tem na luta, né? Por isso que eu falei, e a gente precisa entender, que é uma questão diária. Eu fui liberto por Cristo e hoje eu estou vivendo a liberdade em Cristo porque eu estou dependente dele, estou submisso a ele.
eu comecei o dia em submissão e tal. Mas amanhã, se eu romper ou permitir o rompimento dessa comunhão com Cristo, eu posso deixar de ser livre novamente. Porque os meus desejos talvez vão me guiar Exatamente. naquele dia, e não a vontade de Deus. Percebe? Paulo está falando de uma batalha, na verdade, uma guerra espiritual. Sim. E esse é um ponto que a gente precisa lembrar. Até ele coloca lá, né? Quem me livra lá do corpo dessa morte? Ele está falando assim, olha, é uma luta. A minha natureza quer ir para um lado. Minha natureza carnal quer ir para o lado. A minha natureza espiritual quer ir para o outro. E às vezes há um confronto. É um jogo, né? Por quê? Porque a gente nunca vai deixar de acontecer uma batalha entre, olha só, vontade humana versus vontade divina. Essa batalha, ela vai existir até o último dia da nossa existência, ou até o último dia antes de Jesus voltar. É igual aquela lá em, se eu não me engano, em Gálatas, se eu não me engano, capítulo 5, que fala sobre a concupiscência da carne, né? E os dons do Espírito Santo. Porque ela fala que é uma guerra, né? Porque a pessoa que ela vive uma vida, uma liberdade falsa, né? Ela vive de acordo com a concupiscência da carne. Ela faz aquilo que ela tem que fazer. Mata, faz errado, traz pessoas e tudo mais. Mas as pessoas que vivem no Espírito é diferente. Ou seja, tem a amabilidade, bondade, misericórdia. E essas duas coisas, né? Elas não conseguem estar juntas. Ou você segue de um lado, ou você segue do outro, né? Mas nisso as pessoas elas têm igual você falou, uma luta. E essa luta ela é diária. E se a pessoa não tem uma escolha certa, infelizmente ela pode cair profundamente, né? Alguns confundem até a questão da dependência com Jesus, ou a dependência de Cristo. Alguns confundem isso com sentimentos pessoais, não é? A gente tem que entender que a submissão a Jesus não deve se basear em sentimentos. Não é porque eu sinto ou não sinto isso ou aquilo. Não é porque eu estou sentindo a presença ou não de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia, né, de que eu sinto ou não a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Não é isso que está lá no texto da Bíblia? Sim. Então a gente tem que desconfiar do nosso coração o tempo todo, né? É claro que nessa hora, sempre alguém pode perguntar assim, mas pastor Fernando, ouvindo isso dá a ideia de que nós temos que submeter tudo e parece que a nossa vontade não tem importância. Tem importância, Alguém pode pensar por esse caminho. Eu já recebi perguntas ao longo do tempo sobre exatamente esse ponto. Dá a impressão que a gente não tem nenhuma individualidade e tal, mas é exatamente essa a questão. Nós temos que entender que, e essa é a mensagem do cristianismo, a mensagem bíblica, que nós acreditamos. A nossa natureza, a natureza que nós temos carnal, ela tende sempre para o mal. O que perguntou o profeta? O profeta bíblico, ele perguntou assim, pode o leopardo mudar as suas manchas? Forte, sim. Pode o etíope mudar a sua cor? E aí ele complementa, vós também não podeis mudar a vós mesmos. Nós precisamos de uma transformação externa. Uma transformação que venha externa, mas que transforme o nosso interior. Interior. De forma completa. No momento em que Jesus transforma a nossa vida, nós recebemos uma nova natureza. Por isso eu costumo dizer, e eu digo aqui no livro, que nós não somos chamados por Cristo para sermos pessoas melhoradas. Nós somos chamados por Cristo para sermos novas criaturas. É diferente, hein? É diferente. Jesus não quer apenas melhorar a nossa vida ou sermos pessoas melhoradas, não. Jesus propõe uma mudança total, radical. Uma nova criatura, né? Uma nova criatura, um novo caminho, um novo começo, uma nova etapa. Parece que essa linguagem nova criatura, né, dentro do evangelho moderno, parece que essa linguagem está meio esquecida, né, pastor? Pois é. Por quê? Porque existe muita gente por aí
que prega em nome do cristianismo, há muita gente em igrejas por aí pregando um evangelho que aparentemente não me parece ser o evangelho exato como Cristo Não ensinou. tem renúncia, não tem submissão e nem nova criatura, né? Você- Parece um evangelho mais segundo a natureza humana do que o evangelho segundo Jesus Cristo. E isso é uma tragédia. E muito grande. É né? uma tragédia por quê? Porque enquanto nós vivemos um evangelho segundo a mim mesmo, eu não vou estar seguindo o evangelho de Cristo, eu vou estar, na verdade, afastado do plano de Jesus para a minha vida. Sim, porque até mesmo porque muitas igrejas por aí pregam muito a questão da, como é que chama? Prosperidade. Prosperidade, essa é a palavra, obrigado. Prosperidade. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Venha ao lado de Deus, Deus vai tirar isso, Deus vai melhorar sua saúde emocional, tal. E infelizmente, pastor, as pessoas hoje em dia elas lidam muito com o emocional. O emocional hoje em dia ele está em alta. Por isso parece que depois da pandemia cresceu os famosos coaches espirituais. E aí eu estava esses dias na igreja, acho que foi no culto de sábado, na escola sabatina. E a gente tocou nesse assunto, né, falando sobre isso. Eu falei assim, acho que foi a lição da semana passada, falou um pouco sobre isso. E eu disse assim, ó, nós temos que tomar cuidado com as questões dos coaches espirituais, porque eles mostram um evangelho vazio, né? Um evangelho onde as palavras massageiam o ego e te dão mais um up, né? Palavras que te elevam, mas não tem Mas profundidade. Sabe qual é, de fato, na minha visão, o problema nessa questão aí que você mencionou? É quando eu paro de depender direto de Jesus Cristo para ficar dependendo muito do braço humano, Exatamente. da assistência humana. Não estou dizendo que nós não precisamos de ajuda de outras pessoas. Na verdade, toda a conversão humana acontece porque alguém trabalhou pela gente. Sim, claro. certeza. Não é? Com certeza. Alguém trabalhou por mim para que eu chegasse a Jesus. Mas Jesus não quer que a gente dependa inteiramente do braço humano, da força humana. Há tantos textos de Jesus convidando a gente para ir a Ele direto. Uhum. Ele disse, vinde a mim. Nós podemos ir pela fé a Jesus Cristo em oração, buscar a sua palavra diretamente, ouvir a sua voz diretamente pela Bíblia, pelo Evangelho. Nós podemos depender diretamente dele. Mas parece que hoje as pessoas, elas buscam intermediários. Eu não sei se é porque muitas vezes a gente quer um intermediário para dizer para a gente o que a gente quer ouvir. Pode ser que seja isso em alguns momentos. Ou a gente quer um intermediário para que busque por nós o que a gente tem preguiça de buscar sozinho. Também talvez esteja acontecendo isso na vida de alguns. Mas a verdade é que o convite do Evangelho é um convite pessoal. É um convite pessoal. Jesus, quando ele diz, vinde a mim, ele está falando para cada um individualmente. Certo. E ele ainda diz, se alguém vier a mim, de modo nenhum rejeitarei. Amém. Mas é vinde a mim que ele está dizendo. Filho, venha a mim, conversa comigo, fala comigo, me busque. Fala para mim o que você está sentindo, o que você está pensando, suas dificuldades, mas pode falar comigo. Não precisa de um intermediário. Mesmo eu sendo pastor, por exemplo, eu estou aqui para ajudar as pessoas a alcançar exatamente esse ponto. Uhum. Mas eu não substituo nada. Jesus tem que ser o rei completo do nosso coração. Nós podemos ir a ele diretamente. Não tem um verso lá no livro de Hebreus que diz que nós podemos ir ao trono da graça? Sim. Não está falando que a gente precisa ir ao trono humano ou no braço humano. Aliás, a Bíblia diz que confiar no braço humano é um grande erro. Eu posso ir direto ao trono da graça e encontrar socorro em ocasião oportuna. Não é essa a promessa? Esse falava Martinho Lutero, né? Não é essa a promessa? Então, mas por que as pessoas às vezes querem... Aí tem aquele É um texto. evangelho que busca atalhos? Não, não precisamos de atalhos. Nós podemos ir a Jesus diretamente. Então, aí, por exemplo, assim, entrando nessa questão de ouvirmos as pessoas e tal, é algo interessante que, por exemplo, assim, ouvir os conselhos de alguém que não te levam a Cristo, então são conselhos que é apenas para te dar um apoio ali temporal.
E se essa pessoa não te leva, por exemplo, o conselho que ela te dá, a ajuda à oração espiritual que ela te dá, não te leva à fonte, então ela pode ser duvidosa, né? Como a gente conversou aqui. Mas, pastor, eu quero conversar agora, apanhar um pouco de lenha na fogueira. Aqui no livro o senhor fala um pouco sobre isso, depois o senhor explanou um pouco mais nesse livro aqui, ó, né? Que eu acabei de ler semana passada. Inclusive, quem tiver oportunidade, Decepcionados com a Igreja. Olha, você que não importa a igreja, a religião que você seja, ele é para todos. Abriu muito a minha mente esse livro e recomendo para todos. Pastor, existe crise espiritual dentro da igreja? Na verdade, existe crise espiritual provocado Provocado, no caso. por algo que acontece, dentro da igreja. Isso acontece É. muito, na verdade. Isso. E eu falo muito sobre isso Muito. nesse livrinho aí que você mostrou, né? Maravilhoso o livro. Viu? Mas infelizmente sim, há pessoas que entram em crise espiritual por causa de alguma decepção com outra pessoa dentro da igreja. Da igreja. Tem gente que... Há pessoas que até se decepcionam com Deus ou com uma atitude que Deus deixou de realizar. Há pessoas que se questionam porque Deus fez isso ou não fez aquilo. Sim, pessoas que entram em decepção diretamente com algo que Deus deixou de realizar na vida delas. Uhum. Mas há muitas pessoas dentro da igreja que se decepcionam com a igreja e, na verdade, são decepções de relacionamento com outros dentro da igreja. É natural isso acontecer? Olha, eu gostaria que não fosse, É. mas infelizmente acontece muito. Como eu já sou pastor, né, há muito bastante tempo, tempo conhece. muitos anos, eu posso dizer para você a quantidade de gente que acaba se afastando da igreja, que deixa de vir, que abandona o caminho, porque dentro da comunidade de fé Uma decepção. não encontrou algo que esperava, ou se decepcionou com alguém, ou que alguém machucou, falou alguma coisa, ou fez alguma coisa que a pessoa não gostou, ela se decepciona, ou até mesmo às vezes uma decepção com o líder da igreja, com uma atitude da liderança. Isso acontece, infelizmente. Gera-se uma crise espiritual, mas essa crise espiritual não deveria levar à desistência do caminho da fé. Sim. O que infelizmente acaba acontecendo na vida de muita gente. É porque tem gente que, por uma palavra, às vezes por uma atitude de alguém, simplesmente para de vir para a igreja. Né? Eu conheço pessoas que... Esse livro aí, nossa, abriu muito a minha mente. Conheço pessoas que, por causa de um cargo que ela não foi votado para o próximo ano, Verdade. ela simplesmente não veio mais para a igreja, nem para uma outra. Porque, por exemplo, adventistas existem em vários bairros, Assembleia também, em várias denominações. Mas às vezes a pessoa ela sai de um cargo porque não foi votado, e aí simplesmente acha que os irmãos que quiseram tirar ela. Eu conheço pessoas assim, olha, e tivemos que ir lá e conversar com a pessoa, olha, não foi pessoal, volta e tal. E o mais perigoso, pastor, que é pastor, o senhor sabe disso. As pessoas que deixam de congregar numa igreja por conta dessas questões que acabam se tornando chato, levam elas a um lado propício para estar vulnerável, na verdade, a palavra é essa, às tentações do inimigo. Pois é, mas aí que está o ponto. No momento em que eu me afasto da minha comunidade de fé, por problemas de relacionamento, por questões de função, como você disse, porque o meu ego foi machucado, né? Uhum. Porque não me deram o que eu esperava, o que eu queria. Que no fundo, tudo isso envolve falta de humildade, né? É verdade. O desejo de servir como deveria ser, Ou de perdoar, né, pastor? ou até a falta de perdão e tudo mais. Tudo isso leva, às vezes, ao afastamento, à desistência, quando não deveria ocorrer. Uhum. Decepção com pessoas a gente tem o tempo todo. Em todos os Não é lugares. só na né? igreja. Em todos os Então, lugares. né? A gente se decepciona com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com o patrão, com o colega de trabalho, no futebol, na academia. A gente se decepciona com pessoas o tempo todo, assim como as pessoas se decepcionam às vezes conosco. A gente não pensa nisso. Isso é viver em comunidade, né? Ninguém é perfeito, ninguém acerta o tempo todo. Mas no momento em que você aceitou a Jesus,
e quer ser um discípulo de Cristo, você foi chamado para servir. Pastor, aí entra o senso de empatia ou não? Como é que o senhor vê esse lado aí? Podemos dizer que a empatia tem que estar ali presente. Quanto mais empatia no relacionamento, melhor. Mas a nossa motivação, acima de tudo, qual é? É o exemplo de Jesus. Nós cristãos, e eu acho que ser chamado de cristão significa isso, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós queremos seguir Jesus Cristo em tudo. O que ele ensinou, o que ele viveu, o que ele pensou para nós, o que ele sonha para nós. No momento que eu decidi fazer de Jesus o centro da minha vida, o rei da minha vida, o Deus da minha vida, eu quero viver aquilo que ele ensinou. E ele me ensinou, ou ele ensinou a cada um de nós, que nós precisamos amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Isso significa, voltamos à palavra submissão a Cristo, renúncia, e amar as pessoas como elas são. Vai ter problemas, vai ter dificuldades, uma crise espiritual pode ser gerada por causa disso, sim. Mas desistir? Por que desistir? Então, pastor, eu penso também que para as pessoas que saem da igreja por causa de algumas pessoas, né, tem um ditado que fala: se a pessoa saiu da igreja por causa de pessoas, ela nunca estava lá por causa de Cristo, né? Porque se ela realmente ela ama Cristo, ela quer participar da comunidade, ajudar no ministério, fazer algo para Cristo, né, para ajudar a proclamar a mensagem, não importa o lugar que ela esteja, o setor, o cargo que ela esteja. Por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar num cargo na igreja e eu ser tirado daquele cargo, mas eu ser votado para outros cargos que eu vou poder fazer muito mais coisas para a obra de Deus do que onde eu estava. E eu fui grato a Deus por isso, né? Que é o que vai acontecer comigo no próximo ano. Então, assim, eu acho que viver em comunidade é você estar submisso a Deus, onde Ele vai te colocar, e também saber viver, que o senhor falou, trabalho, você tem que saber lidar com as pessoas no trabalho. Família também. Se você o tempo todo No âmbito da sociedade. brigar com as pessoas, você vai estar Sempre vai ter sempre dificuldade. vai ter briga. Então, ou seja, então eu acredito que aqui também o senhor fala também nos seus livros a importância do apoio que a comunidade tem que dar para essas pessoas que estão vivendo essa crise. Eu acho que 2 pontos que merecem ser lembrados, ou 2 textos que a gente merece lembrar nessa hora, né? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, para mim isso é muito profundo, sabe? E eu entendo a igreja dessa maneira, e por isso a igreja é algo tão importante na minha vida. E por isso um dia também aceitei servir a igreja como sirvo até hoje. Corpo de Cristo. De uma maneira que a gente não consegue entender talvez 100% perfeitamente, dada a nossa natureza, de uma maneira profunda, a Bíblia está dizendo que a igreja é uma extensão do próprio Cristo. Quando diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, não há como a gente separar serviço a Deus, ou amor a Cristo, ou entrega a Cristo, sem estar junto à igreja, que é o corpo de Cristo. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa lembrar é que a igreja é a comunidade do amor. É assim que a Bíblia nos ensina. A comunidade do amor. Ou seja, eu sou chamado a estar no corpo de Cristo para amar as pessoas. Para servir as pessoas. Eu sempre digo que quem vem à igreja mais para ser servido do que para servir, Tem algo errado. não né? fica na igreja. Não fica. Quem vem na igreja, presta atenção, quem vem na igreja para ser servido mais do que para servir, não fica nela muito tempo. Não fica. Eu posso dizer isso porque eu vejo isso acontecendo muitas vezes. Nós somos chamados para servir, para amar as pessoas, como Jesus ensinou. Às vezes, quando eu encontro alguém que está afastado da igreja, e eu não sei quantos que estão afastados da igreja estarão ouvindo isso agora, eu sempre faço uma pergunta, né? Eu às vezes faço essa pergunta, eu digo assim: olha, se Jesus estivesse aqui agora,
eu pergunto para a pessoa, né? Se Jesus estivesse aqui agora, o que você acha que Jesus diria? É, boa Eu pergunta. não consigo imaginar Jesus dizendo algo diferente. Algo diferente, vamos imaginar da seguinte maneira: filho, filha, eu entendi. Eu entendi o que você falou, entendi as suas demandas, mas vamos voltar para o meu corpo? A igreja não é o corpo de Cristo? Uhum. Eu entendi, você está chateado com isso, mas agora vamos voltar. Me deixa voltar a fazer a obra através de você. Me deixa te abençoar. Vamos. Eu não consigo imaginar Jesus dizendo algo diferente disso. Olha, por mais que você tenha padecido, eu estou aqui para te ajudar. Mas vamos agora fazer o que eu pedi para fazer? Vamos amar as pessoas? Isso é forte. Né? Deixa eu te usar. Deixa eu usar você como um vaso de bênção na vida das pessoas. Na comunidade, no corpo de Cristo e fora também. Acho que é esse o detalhe que a gente precisa lembrar como cristão. Pastor, capítulo 15 aqui, acho que é o último capítulo do seu livro. Não que a gente vai terminar, tá? Achei interessante. Fim da batalha. A batalha é enquanto nós estamos vivos. E nos bastidores a gente estava conversando sobre a volta de Jesus, né? E aí o senhor falou uma coisa interessante, que a volta de Jesus pode ser realmente daqui 30, 40 anos, ou amanhã, se eu me for dessa terra e eu estiver preparado, Jesus voltou para mim, né? O fim da batalha pode ser, assim, da vida cristã, né? Para a volta de Cristo, mas existe o final da batalha para uma crise espiritual, assim, que a pessoa está ali. Não sei Sim. se. Eu não tenho como não lembrar daquilo que a Bíblia nos ensina, não é? Quando a Bíblia fala lá no Novo Testamento sobre vitória, sobre vencer na vida espiritual, essa vitória ela é acreditada única e exclusivamente a Jesus Cristo. Uhum. Jesus é a nossa vitória. Amém. Então, no momento em que aconteceu algo e eu estou numa crise espiritual, estou passando por uma crise na minha jornada cristã, esse é o momento de voltar correndo para Jesus Cristo. É Ele que tem a força, é Ele que tem a graça, é Ele que tem os elementos para que eu possa vencer, ser vitorioso. Às vezes o que eu percebo é que há cristãos que entram em crise espiritual, se afastam por um momento, deixam de submeter-se a Jesus e vão deixando os dias passando, não é? Quando deveriam estar voltando correndo para Jesus. Voltar correndo para que Ele, Cristo, possa voltar a fazer a obra que foi interrompida. Esse é o detalhe que às vezes a gente esquece. Então, talvez o meu apelo aqui, para quem esteja nos ouvindo, é esse. Se você está numa crise espiritual, se você permitiu que um rompimento da jornada com Cristo acontecesse, não desista, volte correndo. Volte correndo para Cristo, se entregue novamente, diga para Ele o que você está sentindo, se submeta novamente. Agora, pode ser que você fazendo isso, você seja restabelecido em sua vontade de vitória, sua jornada cristã. Isso não significa que lá na frente não pode cair de novo, que não possa ter uma nova crise. Por isso, a gente diz que há os altos e baixos da vida cristã, não é? E se você olhar para a Bíblia, todos os heróis da fé da Bíblia, eles tiveram Os altos e os baixos. seus altos e baixos. Pensa em Davi, não é? O Elias, Quantos né? altos e baixos? Pensa em Elias, pensa nos discípulos, não é? Uhum. Mesmo o apóstolo Paulo. Sendo. Olha que interessante, eu estou lendo no meu ano bíblico, recentemente eu estou lendo agora, esses dias, as cartas do apóstolo Paulo. Hoje eu estava lendo alguns textos de Romanos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é impressionante o quanto o apóstolo Paulo, o quanto em suas cartas nós encontramos o apóstolo Paulo, às vezes, falando das suas dificuldades, das suas lutas, É verdade. até mesmo dos seus fracassos e das suas frustrações. É impressionante, Paulo não escondia. Mas ele aponta sempre Cristo como a solução, né? Ele apontava Cristo como solução. Mas veja um detalhe interessante. Paulo lhe falava das suas lutas, dificuldades, das suas frustrações. Ele até dizia que orou a Deus para que Deus tirasse um espinho. Deus não tirou.
e tal. Ele fala abertamente sobre isso, mas no momento seguinte ele volta, como se ele voltasse a olhar para Jesus e dissesse assim: mas Cristo é minha vitória. Eu sou fraco, mas sem Cristo eu sou forte. Ele diz coisas assim: esquecendo as coisas para trás ficam, avanços para que estão à minha frente. Paulo não desistia nunca. E às vezes eu penso que se Paulo não tivesse tido a sua cabeça tirada do seu corpo, a mando de Nero, Sim. eu penso que Paulo, mesmo com a saúde debilitada, já com mais de 60 anos, eu penso que Paulo ele teria continuado a lutar, a lutar, a lutar até tombar. Ele teria mais coisas que ele ia Porque é falar. isso que eu encontro nos textos das cartas de Paulo. Uhum. Ele reconhece que a luta, ele reconhece que há crises, ele reconhece que às vezes há fracassos, talvez mais fracassos do que vitórias, mas ele não desistia. Perseverança. Né? E quantas vezes ele usou a palavra perseverança? Exato. O autor de Hebreus, ele diz isso. Vocês precisam de perseverança para ver alcançado um dia, a propósito de Deus, vocês cheguem aonde Deus prometeu que vão chegar. Sim. Nós cristãos, nós deveríamos lembrar mais desses textos. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui que eu preciso falar. E quem está nos ouvindo gostaria que gravasse isso, como um desafio talvez. Talvez hoje a grande fraqueza dos cristãos, talvez, dos cristãos modernos, seja não conhecer mais a palavra de Deus. A palavra é um guia na escuridão. Porque, olha, eu estou mencionando textos da Bíblia, estou falando de heróis da Bíblia, heróis da fé, mas que não eram perfeitos. Talvez mais do que nunca, os cristãos hoje modernos precisam voltar para a Bíblia. Parece até um contrassenso falar isso, É. porque a gente nunca deveria deixar a Bíblia de lado. Não tem como um cristão que abre a Bíblia todo dia, que lê a palavra de Deus, não tem como ele não ser fortalecido. Está em dificuldade, está em crise espiritual, abra no Evangelho e ouça Jesus falando. É isso que eu faço. Nos dias mais difíceis, sabe aqueles dias mais escuros ou mais cinzas? Uhum. Eu tenho esses dias, vocês devem ter esses dias. Há dias que a gente Tá não legal. quer nem encontrar ninguém. Tá legal. Não quer ver ninguém. Tem dias que a gente está para baixo. É nessa hora que a gente devia abrir a Bíblia e ouvir a voz de Jesus. Exatamente. A gente ouve tantas vozes na internet, no YouTube. É tanta gente falando tanta coisa. Mas quando é que a gente para ouvir Jesus falando? Às vezes, nas minhas igrejas, eu menciono isso para as minhas ovelhas, dos meus rebanhos que Deus me dá para cuidar. Sim. Olha, volte-se para a Bíblia. O que nós precisamos é ouvir a voz de Cristo. E ouvindo a voz de Cristo e ficando com Ele, não tem como a vitória não vir. Isso é fato. Esse é o ponto que eu acho que merece ser dito. É porque até mesmo porque se a pessoa ela realmente abandonar, ela deixar de lado, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. E a voz do Espírito Santo, né, pastor? Ela vai ficando mais longe, longe. Aí chega um momento que a pessoa simplesmente não quer nem ouvir mais a palavra de Deus. Não consegue nem ouvir mais. Mas ela negou, né? Ela negou a voz do Espírito Santo no início. Ela foi deixando de lado algumas questões. E aí chega um momento que ela. Talvez a analogia da luz, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. É, Ele disse, quem estiver comigo tem a luz da vida. Não foi o que Jesus disse? Em João capítulo 8. uhum, Quem está comigo tem a luz da vida. Não andará em trevas. A analogia talvez perfeita seja essa. Quanto mais próximo da luz e do calor, eu estou vivo. A vida está em mim. Mas quanto mais eu vou me afastando da luz, mais a vida vai me deixando também. Por isso Jesus disse que Ele é a luz e nós precisamos estar com Ele. estar com ele. Enquanto na luz, caminhando na luz,
a vida funciona. Mas quem consegue caminhar no escuro? Ninguém. Quem? Não dá. Essa é a mensagem de Cristo para nós e para o mundo. Ele foi tão claro em dizer isso. Aliás, Jesus foi o Deus dos absolutos. Jesus ele não deixou meio termo para nós. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu tenho um caminho. Eu proponho apenas o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu tenho uma verdade para você. Ele disse, eu sou a verdade. Eu não tenho uma vida paralela para você. Eu sou a vida. Sou o pão também, né? Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a água. Jesus disse, eu sou tudo que você precisa. Por isso que a gente diz, por isso que o verso diz, né? Com Cristo tudo possível é. Mas sem Ele, né? Não somos Ou tudo nada. posso, como diz o apóstolo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então, são absolutos. Pode parecer para alguns absurdo ouvir isso. Não é? Como que alguém alega ser o tudo? Mas para nós cristãos, não é qualquer um que está dizendo isso. É o próprio Deus Criador. O Deus que mantém o universo. O Deus que criou o universo. O Deus que um dia veio aqui, se tornou homem e deu a sua vida para nos dar uma chance. Esse Deus que criou todas as coisas e morreu por nós é o Deus que diz, eu sou tudo que você precisa. E sem mim, você não vai conseguir nada. 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 É isso aí, pastor. Belas palavras. Olha, obrigado aí por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu fico feliz de você ter voltado aqui, bater esse papo com a gente. Eu acho que, na minha opinião, foi um papo muito enriquecedor, tanto para mim, quanto para o Daniel, Nossa, quanto para excelente. nossos queridos amigos que estão aí. O Edivaldo também está ali nas câmeras. E, como de costume, pastor, eu vou pedir para você deixar uma mensagem aí para as pessoas que talvez precisam ouvir uma mensagem porque estão vivendo em crise espiritual. Olha, eu já sabia que você ia me pedir isso, e eu quero ler o texto que eu coloquei bem aqui na primeira página do meu livro. Eu dediquei esse livro para minha esposa, né, a Lauren. Ela vai me ver em algum momento também. Mas veja o texto que eu coloquei aqui. Filipenses capítulo 1, o versículo 6. Veja o que a Bíblia nos diz através do apóstolo. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Não é linda essa promessa? Linda. Eu coloquei esse texto aqui porque ele me fala muito ao coração. É uma promessa de Deus para mim, para você. O Deus que começou a obra, lá quando Ele nos chamou na conversão, se nós permitirmos, se nós buscarmos nos submeter a Ele, Ele há de completar até o dia em que Jesus vai se manifestar Amém. como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amém. Então, o meu desejo para os nossos amigos que estão nos ouvindo, amigos e amigas, é que você não desista da sua jornada cristã. É que você se submeta a Jesus todos os dias, em oração, estudo da Bíblia, frequente a sua comunidade de fé. Não desista, persevere. Falta pouco para a gente ver Jesus face a face. E que aquele dia, quando chegar, esse dia de fato, que estejamos juntos, não é? Nós aqui Amém, pastor. e todos os filhos de Deus, amados de Deus, estejamos juntos para ver Jesus face a face. Amém, pastor. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E o livro Está aqui. está aí. E aí, o senhor falou, Quem vai ganhar? o senhor falou algumas palavras aí, né? E reforçou bastante. Bom, e aí, ó, o pastor tá com o livro. Põe a câmera no meio, lendo aqui, por favor. Ó, você que tá aqui, tá? Você tá assistindo nosso canal, nosso vídeo. Vai lá no Instagram, canal_testemunhar. E aí você já começa a seguir a gente lá. E aí você vai lá no direct. Aí você vai mandar uma mensagem para mim. Olha, a palavra que o pastor falou e reforçou foi essa. Só fala isso para mim. É uma palavrinha só. Uma palavrinha só, tá? Depois de uma semana que eu soltar o vídeo, que as pessoas vão assistindo,
é o tempo limite. Aí quem falar a palavra, digamos que tem umas 5, 6, 10, 20, sei lá, eu vou fazer um sorteio, ok? E aí eu vou conversar com a pessoa que ganhou e depois eu vou postar o nome dela certinho. E aí eu vou levar, pegar esse livro aqui, ó, assinado pelo pastor, um autógrafo dele, vai na sua casa pelos correios, ok? Então não deixe, não comenta aqui nos comentários, porque senão as pessoas vão saber e você vai perder a chance, tá? Comenta outra coisa, manda um abraço pastor, qualquer coisa. Mas manda no direct lá que vai ser muito legal. Vai Tá ser um bom? presente, então, para alguém aí em especial. Em especial. Bom, pastor, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que Obrigado. agradeço. Legal demais estar aqui. Sempre é um prazer estar com vocês. Espero que o senhor volte, porque vou fazer um merchan aqui. Pega aí, pastor. Ó, Tá aí. ele tem outros livros também. Pega aí, Antoniel. Ó, para você que quer um pouco mais saber sobre liberdade real, é um dos últimos, né, pastor, que você escreveu. Sim. Tem a Experimente um Recomeço, talvez você precise de um recomeço e quer ler alguma coisa muito importante, e o pastor foi inspirado por Deus para escrever todos os seus livros. E esse aqui que eu acabei de ler semana passada, tá? Para você que é membro de igreja, para você que é líder de igreja também, você que é pastor também, está assistindo nosso canal, tá? Pode fazer a leitura desse livro, que vai ajudar bastante na questão de você lidar com as pessoas, os irmãos da igreja, porque tem muitas pessoas, né, pastor, que às vezes não sabem lidar com as pessoas e acaba criando momentos muito chatos, né? E o Antoniel tá com um livro lá na casa dele, que ele levou para ler, né? Já tem... Pastor, o senhor veio para aqui, não lembro que mês que foi, mas foi um pouco no começo desse ano. E o Antoniel levou o livro, não trouxe, né? Eu quero ler esse livro, rapaz. Traz lá que eu quero ler ele. Não, espero que leia, espero que goste. Gosto, muito bom. Espero que os nossos ouvintes também aí, ou aqueles que estão nos assistindo, também gostem do material. Com certeza. Bom, não se esqueça de... Quer deixar um recado, Pedrão? Só agradecer às pessoas pelo apoio que têm dado ao canal, né? Acho que isso é muito importante e sem eles realmente a mensagem não tem como acontecer, né? É verdade. Bom, pessoal, aqueles que estão conosco até aqui agora, não se esqueça de deixar o like, se não deixou ainda. Se inscreve no canal, tá? Para que a gente possa estar levando a mensagem através do momento que você assiste nossos vídeos. E deixa um comentário, tá? Se você conhece o pastor, manda um abraço para ele. Se você já leu os livros dele, menciona qual livro que você leu e qual a experiência que você teve nos nossos comentários, que é bem legal. Depois a gente mostra certinho pra galera lá no Instagram, tá bom? Também temos um canal de cortes que chama Cortes Testemunhar. Aos poucos a gente vai alimentando lá. Esse vídeo vai dar muito corte. Vai dar muito corte, né? Então, assim, o corte é uma forma de pegar as pessoas. Porque através do corte que ela vem aqui e assiste o conteúdo completo e recebe a bênção completa também, né? Obrigado. Bom, galera, obrigado a todos. Um abraço. Um abraço para vocês. Deus abençoe todos. E a gente se vê então no próximo estudo.